verdade aquilo que Jesus começou lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Meu coração está muito alegre. Eu prometo ser breve, mas eu quero que os irmãos estejam comigo. Amém, irmãos? Eu prometo ser muito breve e muito direto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Um texto extremamente conhecido pela igreja, mas creio fielmente que o Senhor vai falar algo novo no nosso coração. Amém, irmãos? Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Amém? Amém. Assim está escrito na minha versão: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Repita comigo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Feche mais uma vez os seus olhos, em sinal de reverência a Deus e não a mim, e coloque o seu coração e sua expectativa no Senhor. Não se preocupe com o horário, eu não vou demorar muito, mas eu também não vou deixar de falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para nós nesta noite. Eu quero convidar a igreja que abra a boca e lance sobre a minha vida uma palavra de bênção. Quero convidar você, meu irmão, abra sua boca aí e feche seus olhos, por favor. Todos que estão dentro do templo, feche os olhos, por favor. Abra sua boca e lance uma palavra de bênção sobre a minha vida, irmão. Vai lá. Fala: Jesus, abençoe esse jovem, abençoe esse irmão, que ele seja tomado pelo teu Espírito Santo. Vai, meu irmão, deixa Deus te usar. Abre sua boca. Simplesmente abra sua boca que o Espírito Santo vai colocar as palavras. Vai, abre sua boca, igreja, vai. Seja usado nesta noite. Seja usado nesta noite para entrar na sala santa de Deus, para entrar no santuário de Deus e entregar mais uma vez a sua vida, o seu coração. Vai, continue, abre sua boca e abençoa a minha vida. O Senhor quer te usar nesta noite para que você seja um canal de bênção nessa noite. Paizinho, nós agradecemos porque certamente até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado por tua graça, por teu amor, obrigado pela obra da cruz, Deus, que nos fazem no domingo à noite estarmos reunidos, glorificando a um Jesus que ainda não vimos, adorando a um Jesus que ainda não tocamos, mas em fé, com uma convicção clara, o nosso coração crê que o Senhor existe e está no nosso meio nessa noite. Então, papai, meu pedido é que sua presença venha neste lugar em grande glória, como o Senhor desceu sobre os apóstolos em Atos capítulo 2. Desça sobre nós nessa noite. Derrama o teu Espírito, derrama a tua graça, derrama a tua santidade, derrama a mudança do nosso caráter. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós não queremos sair daqui os mesmos crentes, nós não queremos sair daqui os mesmos religiosos. Nós queremos sair daqui diferentes, tocados, transformados, mudados pelo teu amor. Reconheço que nada tenho, Deus. Reconheço que minha visão teológica, que minha visão contextual de nada vai servir a tua igreja. Mas se o Senhor falar conosco nessa noite, pessoas vão sair daqui com vida, Deus. Pessoas irão sair daqui transformadas. E acredito eu que nunca mais serão os mesmos. Fale conosco mais uma vez, Deus. Nós cremos em sua presença. No nome de Jesus. Amém. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns estudos teológicos afirmam que ele estava em Éfeso quando escreveu esta carta, aproximadamente 55 anos depois da morte de Cristo. E ele escreve essa igreja, a igreja dos Coríntios, uma igreja que ele mesmo foi o fundador dessa igreja. E o apóstolo Paulo, quando escreveu
da igreja nesta noite, eu perguntava para o Senhor: Senhor, qual é o significado real deste texto? Quando o Senhor disse que nós somos o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. E o Senhor vai falando algumas coisas ao meu coração, irmãos. Primeiramente, a minha vida, Fabrício, a minha pessoa, que em primeiro momento eu muito me entristeci, mas depois o Espírito Santo me afagou, me abraçou. Jesus me disse: Fabrício, estamos vivendo em tempos, estamos vivendo em uma época, estamos vivendo em uma geração em que o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, em sua maioria, está em ruínas. Jesus falava comigo: há pessoas que frequentam a igreja, Fabrício, que parte do seu templo estão em ruínas. Há paredes do templo que estão com buracos. Há lugares dentro do templo que estão manchados pelo pecado, pela mácula. Infelizmente, há pessoas que se dizem ser meus filhos, mas que eu não habito dentro deles. E o Senhor ministrou o tema da mensagem desta noite, que é a restauração do templo de Deus. Certamente, irmãos, certamente, nós temos uma área em nossas vidas que precisa ser restaurada por Deus nesta noite. Certamente há uma área do nosso templo, há um local dentro de nós que está afastado, que não está cultuando ao Senhor, devido ao nosso trabalho, devido às nossas ocupações, devido às ocupações seculares, devido a tudo que o mundo prega ser certo. E diversas vezes nós estamos caminhando e o nosso tempo está em ruínas. Diga para o seu irmão assim: hoje, diga para o seu irmão, hoje é o tempo que o Senhor vai restaurar o templo dele na sua vida. Amém, irmãos? O Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. Uma primeira parte do templo de Deus, que somos nós, o santuário de Deus, eu e você, que precisa ser restaurado. Relacionados com Deus, viver uma vida íntima com Deus, viver uma vida de oração, ser um adorador, são ações que iniciam um processo de restauração do templo de Deus. Muitos de nós, irmãos, e eu acredito também que a igreja de Coríntios, no começo da caminhada, eram fervorosos com Deus. E eu não estou dizendo aqui que ser fervoroso é gritar ou não gritar, amém, irmãos? Eu estou dizendo aqui que ser fervoroso é você dobrar o seu joelho e ter um coração apaixonado a Jesus. Eu estou dizendo que ser fervoroso é quando você entra nas portas desse templo e tem um culto acontecendo em cima dessa plataforma e o seu coração não fica calado, mas você expressa a Deus o que você sente por Ele. Muitos de nós, irmãos, já não sentem mais amor por Deus. Entram no culto calados e saem calados. Perderam a essência da adoração. Perderam os momentos em que o coração era tomado pela graça de Deus. E quando estavam cantando o hino ao Senhor, o cântico ao Senhor, o coração se derramava em lágrimas e amava a Deus. E Deus o amava e eles viviam uma relação. Quantos e quantos de nós, irmãos, já não oram mais a Deus? Quantos e quantos de nós, nesta área, estão com o seu templo em ruínas? Um dia, quando aceitaram a Jesus, amavam a Jesus. No começo da caminhada, estavam perto de Deus, buscavam a Deus. Eram crentes que oravam, eram crentes que se quebrantavam, eram crentes que buscavam a Deus, eram crentes que desligavam a televisão, a internet, eram crentes que estavam mais preocupados em amar a Deus do que amar as coisas do mundo. Mas o tempo se foi passando, as ocupações seculares vieram e o tempo está em ruínas. E a vida vai, né? E a gente vai deixando a vida nos levar. Quantos e quantos de nós, irmãos, só cultuam a Deus nesse exato momento? Quando chegam em suas casas, ali não é um ambiente de adoração, muito pelo contrário, é um ambiente de culto à televisão, de culto à internet, de culto a estudo. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, irmãos. Estou
dizendo isso. Não estou dizendo para você quebrar a sua televisão, para você sair do seu emprego. O que eu estou dizendo? Olhe para si próprio e veja se o seu tempo na oração não está em ruínas. Olhe para a sua caminhada, para as suas escolhas. Olhe para a sua semana. Quantos momentos você teve de oração a Deus, de conversa com Deus, de relacionamento com Deus? Fato é, irmãos, que é uma verdade. Infelizmente, muita parte de nós, o templo está em ruínas, o templo está quebrado, as portas estão quebradas, as janelas estão queimadas, há fogo, há choro, há pranto, porque o coração se afastou de Deus. Não aceite sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Não aceite sair deste lugar sem cultuar a Deus dentro de você, sem que dentro de você exista um templo que está adorando a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, se você fosse Deus, você habitaria dentro de você? Pense comigo nessa noite, se você fosse o Senhor Todo-Poderoso, você habitaria dentro de você? Dentro deste templo que você diz que é o templo da habitação de Deus? Infelizmente, irmãos, há uma pressão muito grande da mídia, da sociedade, que diz que nós devemos nos vender a essa podridão de mídia, de televisão. Isso é um risco. Isso é um risco que toma o nosso tempo de Jesus. E a gente chega no final do dia e dá uma reza para Deus. Faz uma reza. Abençoa amanhã para Jesus. Não deixa morrer não, por favor. A gente vai rezando, irmãos. Vai orando, vai rezando. Enquanto Deus está ali batendo na porta do seu coração, falando: filho, é só isso que você tem para me oferecer? Uma vã repetição, uma palavra que você já disse ontem. Nessa noite, irmãos, Deus não está aqui para nos julgar. É importante que você entenda isso nessa noite. O desejo de Deus é que você restaure o seu tempo. O desejo de Deus é que você reconstrua o tabernáculo da oração na sua vida. O desejo de Deus é que quando você sair deste lugar e chegar na sua casa nesta noite, você tenha a capacidade de desligar aquela televisão e cultuar ao Senhor junto com sua família, junto com seus filhos. O reino de Deus não se resume somente aos domingos, irmãos. O reino de Deus é todos os dias. Amém, irmãos? O Senhor deseja nos restaurar nesta noite. Mas primeiro nós devemos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, realmente o meu templo está em ruínas. Realmente eu estou afastado da oração. Amém, irmãos? Vira para o seu irmão e diga assim: restaura o seu templo, irmão. Diga mais uma vez: restaura o seu templo, irmão. Meditar na palavra de Deus, desejo pela leitura dessa palavra, investimento de tempo em ser alimentado pela Escritura Sagrada, é mais um aspecto daquele que deseja restaurar o templo de Deus. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós, mas muitos de nós, perderam também o amor por essa mensagem. A palavra de Deus, irmãos, eu sempre costumo dizer isso: por onde o Senhor tem me levado. Ela não foi doada simplesmente para pessoas que têm o chamado de ministro do Evangelho. A unção de Deus através de sua mensagem. Deus não fala somente com pessoas que têm o chamado para pregar, para falar de Jesus. Deus fala com todo aquele que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador e disse: eu te escolho, eu escolho mudar a minha história, eu escolho te seguir, eu sou um seguidor de Cristo. Com esses Deus vai falar através de sua palavra. E por que, irmãos, muitos de nós, lá no começo da caminhada, eu quero te reportar a quando você se converteu. Lembre-se daquele momento em que você amava essa Escritura. Lembre-se do momento em que você tinha capacidade de doar tempo para essa Escritura. Mas infelizmente, fomos tomados mais uma vez pelo ativismo. E esta parede também do nosso tempo
não está edificado. Deus nos chama nesta noite para voltarmos àquela essência do primeiro amor. Muito mais do que estar num culto, muito mais do que participar de um hall de membros de uma igreja, que eu acredito em tudo isso, irmãos, eu também participo, muito mais do que isso. Aquele que não ama os mandamentos de Deus, não ama Deus. É simples. Não há como você dizer que ama a Deus se não amar a sua palavra. Está tudo anexado, está tudo junto. Não tem como nós dizermos que amamos a um Deus que nós nunca vimos. Como disse Jesus no final do livro de João: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós, que em nenhum momento vimos a figura de Jesus em carne, mas em nosso coração acreditamos que Ele vive e existe e está em nosso meio. Nós, irmãos, precisamos amar essa palavra, porque ela é a voz de Deus para falar conosco. Mas nós não amamos mais o Facebook, amamos mais a namorada, filho, as coisas desse mundo. Enquanto Jesus está sempre batendo na porta dizendo: filho, por que você não medita em minha palavra? Quando tem a sua Bíblia, levante ela na mão direita assim, irmão, participa comigo. Levanta sua Bíblia na mão direita assim. Se você tem uma escritura, levanta ela na mão direita assim. Olha para a sua Bíblia, olha para a sua Bíblia, olha para ela, irmão, olha para ela aí. Essa palavra que você está em suas mãos, pode abaixar essa palavra, pode abaixar, irmão. Essa palavra é o único caminho que você vai ter para Jerusalém celestial. Não há outro caminho, irmãos, não há outra forma senão acreditar em Jesus através da Escritura. Nós não fomos chamados, irmãos, para termos contatos com essa Escritura somente aos domingos. Eu te pergunto, por que na maioria das vezes é dessa forma? Por que a gente gasta tempo com tantas coisas desse mundo? E quando a gente abre a palavra de Deus, a gente dorme. Dá torcicolo, dá dor de cabeça. O que é isso, irmão? É um tempo em ruínas. É um tempo que o Espírito Santo habita somente aos domingos, mas segunda-feira ele já não está mais. Nós precisamos alimentar o Espírito Santo. Nós precisamos alimentar diariamente Jesus dentro de nós. E isso, irmãos, desculpa o que eu vou te falar, mas eu não me faço inimigo por pregar a verdade. Não é responsabilidade do nosso pastor isso, do pastor de você. É sua e minha responsabilidade. Esse homem já entrega parte da sua vida de uma forma integral, amando essa igreja, buscando, se santificando para lançar uma palavra de vida, para pregar uma palavra de paz, para que você seja diferente no seu andar. Esse é o desejo do seu pastor, que você ame a sua palavra, que você seja apaixonado pela sua palavra. O desejo de um verdadeiro pastor é que os suas ovelhas sejam amantes da Bíblia. Nós não, irmãos. Em sua totalidade, estamos longe dessa palavra. E a gente vai pecando, irmãos, e a gente vai errando, e a gente pergunta: Deus, por que eu erro tanto? Por que eu acesso sites impróprios? Por que o meu olhar é pecaminoso? Por que eu me envolvo com maracutaias? Por que eu minto? Por que é desse modo? Por que eu trato a minha mulher mal? Por que eu trato o meu pai mal? Por quê, irmão? Porque está longe da palavra de Deus. A única coisa que pode mudar o nosso caráter é a palavra de Deus. Não há outro caminho para a mudança do nosso caráter, irmãos, se não for essa palavra. Não há como você falar que é terapia, palestra motivacional, ou seja, você pode ficar em qualquer palestra, vendo DVD, você pode ficar o dia todo, mas se você não tiver um contato genuíno com essa mensagem, se o seu coração não se dobrar a essa mensagem, infelizmente, iremos ser os mesmos e viver as mesmas coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu quero mais. Eu não fui chamado para ser um mero filho de pastor, porque por mais que isso é uma bênção, mas eu não fui chamado para ser mais um filho de pastor de uma estatística que a maioria das vezes não faz nada. Eu fui chamado muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Eu tenho a minha identidade, meu Senhor, e essa identidade ela precisa ser formada.
uma identidade com Deus. E ela só é formada através da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Deus, Ele deseja restaurar o nosso tempo nesta noite. Eu preciso te falar uma coisa, talvez você não faça ideia de como você é amado por Deus. Nós às vezes ouvimos falar do amor de Jesus, irmãos, e às vezes nós não temos a expressão de como isso é grande. Você não faz ideia de como Deus se alegra quando você abre a porta do seu coração para que Ele viva dentro de você. Talvez você não faz ideia de como Deus é apaixonado por você, de como Deus, Ele sente falta de quando você abre a sua palavra e Ele olha ali, meu filho está abrindo a minha palavra, eu vou falar com Ele, eu vou ministrar a Ele a vida, eu vou ministrar a Ele a verdade, e Ele será transformado pela minha graça. Mas isso é somente para os que creem. Somente para os que creem. Se esta parte do templo do Senhor, se esta parte do seu coração, irmão, está em ruínas, restaura nesta noite, em nome de Jesus. Volte a ser apaixonado por esta palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Desliga aquele Facebook, em nome de Jesus. Desliga, desculpa o termo. Aquilo é lixo, irmãos. Aquilo é lixo. É o lixo virtual que toma os nossos dias. Há famílias que se comunicam pelo Facebook. A calamidade está tomando a família porque ela já não está mais junta. Os jovens estão perdidos. Você começa com um jovem crente e não tem nada da palavra de Deus. Ele sabe o que está acontecendo no Facebook. Ele sabe cutucar, ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo, mas ele não sabe cutucar a Bíblia, não. Ele sabe cutucar o irmão, mas não cutuca a Bíblia, não sabe. Infelizmente, essa geração tem se perdido pela virtualidade, pela televisão, por ocupações banais que não nos levará a lugar nenhum. Enquanto Deus está sempre à porta batendo, filho, vem que eu quero revelar a você algo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para aqueles que entregam o seu tempo para amar a sua presença. Nessa noite, irmãos, escolha voltar a meditar na palavra de Deus. Amém? Amém. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, mas fala com fé, irmão, meu irmão. Dá uma cutucada dele assim, ó, para ele acordar. Dá uma cutucada dele assim, ó. Cutuca ele, meu irmão, volte a amar a palavra de Deus. Amém. Para nós finalizarmos, eu prometi ser muito direto e breve, para nós finalizarmos, anunciar a palavra de Deus é uma característica real no coração daquele que está restaurando o templo de Deus. Aquele que realmente entendeu o seu chamado, anuncie o reino de Deus. A sua missão é fazer com que outras vidas também se tornem templo de Deus. Sabe, irmãos, algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, eu vou contar brevemente. Sou filho de pastor, tenho 15 anos, que meu pai é crente, 10 anos de pastor, da igreja Comunidade Batista Cristã, mais conhecida como ComBC, né? E a igreja é uma bênção, meus pais são uma bênção. Fui educado de uma forma com acesso à informação. Há cerca de 15 anos atrás eu tinha um computador no meu quarto, isso era raro, eu já tinha ali. Então tinha coisas que um jovem precisava ser feliz. Tive tudo, uma boa educação, uma boa escola, boas roupas. Só que o meu coração não era de Deus. Cresci, adolescência conturbada, e me envolvi com muitas coisas que foram ruins para mim. Muitas coisas que desequilibraram minha mente, que mancharam o meu caráter. Tive um envolvimento muito sério com drogas. Passei por 2 internações em clínica de reabilitação. Foi um negócio horrendo. Foram tempos de muito choro, irmãos. Faz 3 anos e meio que eu sou cristão. Foram tempos de muitas lágrimas. E eu me lembro como se fosse hoje, quando o Senhor me chamou para esse ministério. Ele falou bem assim: filho, eu quero habitar dentro de você, mas você precisa me buscar com intensidade, você precisa me buscar com amor. Eu falei para Deus: Deus, mas eu sou muito sujo. O Senhor sabe como as minhas mãos são manchadas de sangue. O Senhor sabe como eu tenho manchado a reputação da minha família.
faria um pregador do Evangelho, nunca imaginei, nunca pedi, nunca busquei isso. E quando Deus falou comigo, Ele falou assim: filho, você tem uma única missão na sua vida. Uma única missão eu te darei, para que você até o final de sua vida, quando você for levar para o caixão, que as pessoas se lembrem disso. Que você seja um jovem, um homem, um velho, um idoso que anuncie o Evangelho do arrependimento. E quando o Senhor falou isso comigo, irmãos, eu tenho percorrido em muitos lugares, eu tenho ido em igrejas, em meu andar, no meu trabalho, no meu falar, em tudo que eu estou passando, vivendo na minha vida, com uma única missão: fazer com que outras pessoas se tornem o templo de Deus. Só que eu vim aqui para te falar uma coisa: a mesma missão que o Senhor deu para mim, você também tem, irmão. Não ache que você, porque não está em cima de uma plataforma, não foi chamado para pregar sobre o Evangelho de Deus. Você também foi chamado para falar sobre Jesus. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O fato de eu estar aqui pregando não é somente para essas pessoas que anunciam o reino de Deus. Eu e você temos a responsabilidade de pregar sobre Jesus. E eu te pergunto, irmão, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, em sua vizinhança, o que o mundo enxerga em você? Quando as pessoas te veem, irmãos, o que elas enxergam? Elas veem um templo que está caído em ruínas, ou elas enxergam um templo que está edificado, em que Jesus está habitando dentro dele? Sabe, irmãos, eu creio fielmente que o mundo está cansado de pessoas religiosas. O mundo está cansado de pessoas que se dizem crentes, que ficam apontando as pessoas que estão lá fora. O mundo precisa de nós, irmãos, para pregarmos sobre o amor de Deus. Eu e você temos a responsabilidade de falar sobre o amor de Jesus. Quantos aqui são cristãos? Levante sua mão direita. Você que é crente, levante sua mão direita. Lá em cima. Você que é crente, joga a mão lá em cima. Amém. Eu te pergunto, irmão, para que você reflita dentro da sua mente, já estou finalizando. Você que disse que é crente, você que disse que é filho de Deus, você que disse que é servo de Jesus, as suas ações pregam sobre Ele. No seu trabalho, sua faculdade, o que as pessoas enxergam em você? Infelizmente, no Brasil, o cristianismo está banalizado, irmãos. Pessoas se dizem crentes, dá cheque sem fundo, mente, vai para rock, bebe. Que cristianismo é esse, irmãos? É um templo em ruínas. É um templo que Deus não habita dentro dele. Deus não compactua com o pecado, irmãos. Amém? Deus não tem relacionamento com o pecado. Fabrício, mas nós somos pecadores, sim, mas não praticantes do pecado. Há uma grande diferença entre você ser um pecador e ser um praticante do erro. Nessa noite, meu irmão, o meu desejo nessa noite é que você saia dessa igreja com o seu tempo restaurado. Amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu prometi ser breve, mas eu acredito que Deus falou